Glória a Deus. O pessoal está se aproximando já, né? Vamos, Tiago Delfreu, ô grande amigo Tiagão, Deus abençoe, Tiago, saudade de você, rapaz, quanto tempo, hein? Deus abençoe aí a sua vida, que Deus faça prosperar os seus negócios, em nome de Jesus, que a graça de Deus esteja sobre você, tá bom? E que Deus faça prosperar o seu negócio lá, o seu Lava Rápido. Em nome de Jesus, estaremos na intercessão por você, tá bom? Deus abençoe. Louvado seja Deus. O pessoal está se aproximando. Vamos esperar que alguns amigos, irmãos, possam chegar, né? Glória a Deus. Já compartilha essa sala de vídeo aí com alguém, Tiagão. Compartilha com o Danielzão, abençoado lá. Daniel é uma bênção de Deus. Se puder compartilhar, ficarei muito grato, né? A pergunta é: o que fazer quando não tem o que fazer, né? O que fazer quando não tem o que fazer? E nós sabemos que, como disse o salmista, o nosso socorro sempre vem de Deus. O nosso socorro sempre vem do alto. Nossa irmã Rosiane também está aí. Após, que Deus abençoe a sua vida, irmã Rose, em nome de Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos no mesmo lugar. Estamos confinados, estamos fazendo os cultos ao vivo, porque infelizmente não temos aí a autorização ainda para voltar a realizar os trabalhos, né? Mas eu acredito que em um futuro bem próximo entrará com provisão e logo estaremos aí todos juntos mais uma vez. Esse é um momento muito delicado para todo mundo, né? Porque a gente não está somente distante das nossas atividades, mas também estamos distantes das pessoas que gostamos, né? Pai, mãe, vizinhos. Então isso é muito ruim para nós que somos brasileiros, né? São muito recíprocos, né? O brasileiro gosta de abraçar, gosta de pegar na mão, o brasileiro gosta de estar próximo, gosta de estar junto. E isso tem sido muito difícil. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa que gosta de estar próximo dos meus amigos, dos meus familiares, né? E esse distanciamento tem sido difícil. Mas eu creio que logo tudo voltará a ser como era antes. Você que já está, nos ajude a compartilhar essa sala de vídeo, para que este momento chegue a mais pessoas, em nome de Jesus. Enquanto o pessoal se aproxima, antes de eu deixar uma palavra de reflexão, eu gostaria de adorar um hino aqui, juntamente com o nosso irmão e amigo Marcelo, músico da igreja, né? Antes de louvar, gostaria de estar orando pela sua vida que já está aí, orando pela vida daqueles que irão chegar, né? Pedindo a bênção, a graça, a intervenção divina, em nome de Jesus. Amém? Pai, graças te damos e te louvamos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede de vida, de graça, de bênção. Quero te agradecer pela minha vida, pela vida da minha esposa, dos meus filhos, pela vida dos meus familiares, minha mãe, minhas irmãs, pela vida dos meus amigos, dos meus irmãos em Cristo. Eu quero, Senhor, te agradecer pela vida
nesse dia de hoje. Obrigado pela tua intervenção, obrigado pela tua graça, obrigado, Senhor. Neste momento de crise em que a nossa nação está enfrentando, que o nosso refúgio possa ser o Senhor, que o Senhor possa ser o nosso rochedo, o nosso porto seguro. Para onde nós iremos, se é só na tua presença, Deus, que somos fortalecidos? Então, nesta hora, eu entro na tua presença para te agradecer por esse dia glorioso e maravilhoso. E não somente isso, Senhor, mas para orar e interceder e pedir a sua bênção sobre a vida deste homem que me ouve, desta mulher que me ouve, deste amigo, desta amiga. Senhor, em nome de Jesus, que a tua presença, Senhor, possa ser presente aí na casa dele, na casa dela. Que o Senhor possa ser o supridor, que o Senhor possa ser o mantenedor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ser aquele, Senhor, que esteja controlando e abençoando esta família. Oro também, Senhor, pelos comerciantes, aqueles que estão abertos, ó Senhor, mas mesmo abertos estão com dificuldades, ó Senhor, de manter os seus negócios, manter o seu comércio. Que o Senhor possa dar graça, dar força, intervir neste momento na vida destes comerciantes. Oro pela vida dos comerciantes, Senhor, que infelizmente não podem estar abertos, ó Senhor. Meu Deus, quantos e quantos estabelecimentos, ó Senhor, na nossa cidade, no nosso bairro, estão fechados, ó Senhor. E nós sabemos que é dali que sai o recurso, é dali, Senhor, que sai o alimento para os seus lares, é dali que muitos pagam os seus funcionários, é dali, Senhor, que muitos, Senhor, leva toda a sua vida. É dali, Senhor, que o recurso desses homens e dessas mulheres sai, dos seus empreendimentos. E, infelizmente, Senhor, nós sabemos que o governo está pensando na melhoria, Senhor, está pensando na saúde, no bem-estar. Mas sabemos também, Senhor, que é de lá em que este homem, esta mulher, tira o dinheiro para pagar as suas contas, pagar as suas dívidas, trazer o pão para dentro de casa. Sabemos, Senhor, que essa restrição tem aí, Senhor, meu Deus, a conotação de melhorar a saúde. Mas também sabemos, ó Senhor, que os boletos não param, as contas não param, a luz de água chega, a conta de luz chega, a conta de água chega. Senhor, as contas não param. Então, meu Deus, este pai de família, Senhor, que já começou a ficar angustiado, meu Deus, começou a ficar com a alma aflita, pensando como que vai tirar recursos, Senhor, para se manter mais 15 dias dentro de casa. Que o Senhor possa intervir, que o Senhor possa ter misericórdia, Deus. Seja o mantenedor, Deus, seja o mantenedor deste homem, desta mulher. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Que o teu nome possa ser glorificado e que a tua graça, Senhor, a tua graça possa alcançar cada lar, cada família. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece, ou se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim,
pode em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Oh, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa continuar conosco, Senhor, esta noite, derramando sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia. Estamos enfrentando, sim, Senhor, um momento de dificuldade, estamos enfrentando, sim, um momento de crise, estamos enfrentando, sim, Senhor, um momento de restrição. Mas nós sabemos, ó Senhor, que ainda que todas as portas aqui nesta terra se fechem, no céu as portas estarão abertas. Sabemos, Senhor, que ainda que todas as coisas cooperem, Senhor, para que não dê nada certo, a Tua palavra nos ensina, Senhor, que mesmo assim o Senhor está no controle da história. Ainda que aos nossos olhos pareça que nada está dando certo, que nada dará certo, a Tua palavra nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E nós, Senhor, nós amamos o Senhor, nós servimos o Senhor de coração, e nós sabemos, ó Senhor, que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia, na hora em que os amigos faltem, na hora em que a família falta, na hora, Senhor, em que não há mais saída, não há solução. O Senhor é aquele que chega, o Senhor é aquele que entra com provisão e com providência na hora certa. Em nome de Jesus, continue conosco, nos abençoando. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, mais uma vez. Quero, mais uma vez, agradecer cada um dos irmãos pela sua presença aí, né? E quero conclamar a você que compartilhe aí, compartilhe uma sala de vídeo. Quando você começa a assistir o vídeo, lá em azul aparece para você assim, ó, compartilhar vídeo. Então compartilhe, né? Você será abençoado, então abençoe a outras pessoas também.
compartilhe essa sala de vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas, né? Hoje eu gostaria de falar, né, sobre o seguinte tema: como enfrentar os momentos de crise. Como enfrentar os momentos de crise. Eu tenho ficado com o meu coração muito triste, né, durante esse tempo que nós estamos enfrentando de crise, porque eu tenho passado em frente de estabelecimentos, de amigos, de conhecidos e até mesmo pessoas que eu não conheço, e isso tem machucado o meu coração. Isso tem me deixado muito entristecido, me deixado muito angustiado, porque assim como eu, são pais de famílias, assim como eu, depende, né, do seu estabelecimento para levar o pão para dentro de casa. Eu trabalho ali no Terra Nova 2 e todos os dias, né, eu passo em frente aos estabelecimentos e vejo as portas fechadas e eu me preocupo demais, porque, né, como estão esses homens? Como estão essas mulheres? Como estão o coração dos comerciantes lá pro lado do centro, né? Os comerciantes dos bairros, a angústia no coração dessas pessoas, o medo tomando conta, com certeza, né? Os lugares que a gente às vezes passava e a gente via aberto, a gente via pessoas ali na porta, agora é um deserto. Não tem pessoas na porta e não estão abertos. E isso tem me entristecido, isso tem, de uma certa forma, como ser humano, tem me angustiado. Embora eu saiba que Deus está no controle, embora eu saiba que Deus é quem rege a história, o sentimento humano nesta hora toma conta da gente, né? Quem é pai de família, quem é mãe de família, fica pensando: e agora, o que que eu vou fazer? O que vai ser de mim? E como vai ser amanhã? Embora a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, nós somos ansiosos por natureza. Mesmo porque nós somos a geração do fast food, né? Nós somos a geração em que a gente se ajoelha agora para orar e a gente levanta e já quer receber. A gente levanta da oração e já quer ser abençoado. Então nós somos a geração do fast food. A gente se ajoelha para orar e como um estalar de dedos a gente quer que tudo se resolva. Por isso eu me preocupo, eu fico com a alma angustiada. Porque imagine, né, a gente recebeu no grupo da igreja um áudio de um irmão que trabalha em uma determinada empresa e que disse que mandaria embora os funcionários. Mandaram que todos fossem hoje trabalhar sem uniforme, e todos foram, e chegaram lá, todos foram mandados embora. E disseram que iam reincidir o contrato deles durante 2 meses e que se melhorasse chamaria de volta, e se não... E isso causou uma tristeza na minha alma, porque o que será desses pais de família, né? Alguns têm uma mente equilibrada, alguns têm a cabeça equilibrada, mas a pergunta é: e aqueles que batem o desespero? E aqueles que são um pouquinho mais afobados? E aqueles que são um pouquinho mais desesperados, né? O que eu vou fazer e agora? Sem perspectiva, sem objetivo, né? Aqueles que no começo do ano entrou em uma dívida, aquele que comprou um carro, aquele que fez uma prestação alta e que agora recebeu a notícia de que foi mandado embora. Você já parou para pensar nisso? O seu coração também dói quando você pensa nisso, a sua alma chora quando você pensa nisso. Se você ainda não se angustiou pela situação das pessoas, dos comerciantes
dos pais de família, então é hora de você começar a se colocar no lugar do outro. Isso se chama empatia, é a capacidade de sentir a dor do outro, é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E este é o momento de crise, este é o momento de dificuldade. E a pergunta é, o que fazer quando não tem o que fazer? E eu tenho uma palavra para o meu e para o seu coração. Se encontra em 1 Reis, capítulo de número 16, versículo 31, versículo 29 ao 31. 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 ao 31. Dá tempo ainda de você compartilhar esta sala de vídeo. Eu tenho certeza que esta palavra ela vai de encontro ao seu coração, assim como impactou o meu. Eu tenho certeza que ela vai impactar o seu coração também. Então, compartilhe essa sala de vídeo, seja um canal de bênção, tá? Clique aí no botãozinho compartilhar vídeo e abençoe mais pessoas e motive as pessoas a compartilhar também. Vamos lá, 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 ao 31, diz assim: No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Ori, tornou-se rei em Israel, e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Orim, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro que veio antes dele. Ele apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal, adorá-lo. Olha que coisa interessante. Isso aqui é muito interessante, essa história de Acabe. É uma história que você conhece muito bem, a história de Acabe, a história de Jezabel. Quem não conhece a história de Acabe e de Jezabel? O cenário desse texto, ele nos remete a exatamente o cenário atual em que nós estamos vivendo. Porque a pergunta é: como enfrentar tempos de crise? Esse texto que eu li, ele mostra dois episódios. Ele mostra dois cenários. E eu vou ilustrar para você quais cenários são estes. Interessante, o texto que eu li diz que Acabe começou a reinar. E ele reinou 22 anos. E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E ele não somente fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas o versículo de número 31 é extraordinário, porque diz assim: e ele não apenas fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas ele achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão. Ele achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão. Acabe, você conhece bem a história, foi um rei que fez coisas ruins no reinado de Israel, um homem que profanou o sagrado, um homem que profanou as coisas sagradas do Senhor. Não somente profanou, mas ele levou o povo a pecar, ele levou o povo a se desviar do Senhor, e muito mais do que isso, ele se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. É interessante porque o versículo de número 4 do capítulo 18 diz assim: e Jezabel estava exterminando todos os profetas
do Senhor. Olha que coisa terrível. Um homem que, além de fazer coisas más, coisas ruins, além de fazer o povo tropeçar, ainda casou com uma mulher que ia comprometer mais ainda a história do seu povo. E é interessante porque o versículo 31 diz que Acabe, ele fez o que fez porque ele achou que o que ele estava fazendo era certo. Ele fez o que fez porque o que ele estava fazendo, ele achava que era certo. O versículo diz: e ele não apenas fez o que o Senhor não agradava, mas ele achou que não tinha importância cometer pecados. Ele achou que não tinha importância cometer pecados. Ele fez o que fez porque achava que era certo o que estava fazendo. Aí, isso me leva a fazer uma pergunta introspectiva para mim e para você que me ouve, né? Como você tem agido diante dos cenários da sua vida? Como você tem agido diante dos cenários da sua vida? Como eu tenho agido diante dos cenários da minha vida? Há pessoas que estão vivendo as crises que elas mesmas criaram. E isso, meus irmãos, é triste, porque muitas pessoas estão vivendo crises que elas mesmas causaram. Crise que elas mesmas causaram porque acharam que o que estavam fazendo estava certo. Acharam que as decisões que estavam tomando eram corretas. Acharam que as suas atitudes estavam corretas. Quantas e quantas pessoas estão vivendo crise que elas mesmas causaram, porque elas acharam que não tinha nada demais aquilo. A semelhança de Jeroboão, muitas pessoas acham que não tem nada demais tomar alguns tipos de decisões, que não tem nada demais tomar alguns tipos de ações, que não tem nada demais trilhar alguns tipos de caminhos, que não tem nada demais cometer algumas ações e ter algumas intenções, né? A semelhança de Acabe. A Bíblia diz que ele não somente fez o que o Senhor não se agradava, mas ele simplesmente achou que não tinha nada demais cometer os pecados de Jeroboão. E simplesmente, você sabe o que Acabe fez? Em primeiro lugar, ele trocou Deus por Baal. Ele simplesmente trocou Deus por Baal. Baal, o Deus da fertilidade, o Deus da prosperidade, ele simplesmente achou que estava fazendo o que era bom. Ele diz: esse Deus que eu tenho servido, esse Deus é muito carrasco, esse Deus tem muitas regras, esse Deus tem muitas ações que muitas das vezes nos colocam em uma situação constrangedora. Não, pelo menos Baal é o Deus da fertilidade, é o Deus da prosperidade. E ele não somente fez o que Deus não se agradara, mas ele também fez o povo pecar, levantando altares a Baal, servindo ao Deus da fertilidade. Não, Baal vai abençoar a nossa colheita, Baal vai abençoar o nosso celeiro, Baal vai abençoar as nossas casas, Baal vai abençoar a nossa família. E o que ele faz? Ele troca Deus por Baal, porque o texto diz que ele achou que não tinha nada demais, nada cometer os pecados que Jeroboão cometeu, cometer as ações que cometeu, que Jeroboão cometeu. A pergunta é: o que acontece na nossa vida? Muitas das vezes nós achamos que não tem nada demais tomarmos algumas posturas
profissional, algumas atitudes profissionais, algumas decisões no ambiente de trabalho, com o patrão, com o funcionário. Nós achamos que não tem nada demais, não vai acontecer nada demais. Nós achamos que não tem nada demais tomar alguns tipos de decisões na vida espiritual, porque isso aí não vai diminuir e nem aumentar a minha fé. Não tem nada demais. Não tem nada demais trilhar um caminho aqui, tomar uma decisão ali. Não tem nada demais desviar um pouquinho do curso da minha vida. Não tem nada demais se a minha conduta ética e moral ser um pouquinho deturpada. Não tem nada demais. Muitas das vezes é assim que nós agimos. Nós agimos exatamente assim como Acabe agiu. Acabe achou que não tinha nada demais trocar Deus para o Baal. E assim a gente age no nosso casamento, a gente age na nossa vida profissional, a gente age na nossa vida espiritual, a gente age na nossa vida familiar, na nossa vida interpessoal, a gente age assim na nossa vida entre amigos, entre irmãos, entre colegas. A gente acha que não tem nada demais algum tipo de postura que nós tomamos. E aí, muitas das vezes nós não percebemos que as crises que nós enfrentamos são causadas exatamente pelas nossas ações, pela forma de nós falarmos, pela forma de conduzirmos a nossa história, pela forma em que nós tomamos decisões na nossa vida. E aí, a gente enfrenta alguns tipos de crises. Quantas pessoas estão enfrentando aí crises financeiras exatamente porque achou que não tinha nada demais tomar alguns tipos de decisões, gastar o que não podia gastar, investir no que podia, do que não podia investir, né? Quantas pessoas que colocam em xeque os bens não somente dele, mas os bens de toda a sua família, porque faz investimentos indevidos, toma decisões indevidas com o dinheiro dele, com o dinheiro da família. Por quê? Porque achou que não tinha nada demais. Mas a pergunta é: como enfrentar os momentos de crise? É interessante porque a ação de Jeroboão, né? A ação de Jeroboão fez o quê? Olha que coisa interessante. Quando Acabe, ele faz o povo tropeçar, e ele acha que não tinha nada demais fazer uma coisinha ou outra coisinha errado, casando-se com Jezabel, e Jezabel não somente ia oprimir o povo, mas ia também perseguir os líderes espirituais do seu povo, do povo de Israel, do povo de Acabe. Diz a Bíblia que aquilo que estava ruim piorou. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 18. Depois de um tempo, no terceiro ano de seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vai, apresenta-se a Acabe, pois enviarei chuva. Olha que coisa interessante. Diz a Bíblia que aquela decisão e aquela postura de Acabe em achar que não tinha nada demais, tomar algumas atitudes, tomar algumas decisões, e muitas delas precipitadas, muitas delas decisões que foram tomadas sem pensar, sem refletir. Salomão, na sua sapiência, disse que na multidão dos conselheiros existe sabedoria. O que é que Salomão estava querendo nos ensinar? Que nós não devemos tomar nenhum tipo de decisões, nenhum tipo de atitude, sem pelo menos consultar algumas pessoas de nossa confiança que está à nossa volta. Por quê? Porque quando vamos tomar algum tipo de decisão, quando consultamos algumas pessoas, as pessoas que nós confiamos, elas podem dar algumas saídas, elas podem dar algumas opções, elas podem dar algum conselho para nós. E algum desses conselhos talvez pode fazer-nos mudar de ideia.
Mas muitas das vezes, a semelhança de Acabe, o que nós fazemos? Não somente abandonamos Deus, porque aqui abandonar Deus, muitas das vezes, você não precisa simplesmente parar de ir para a igreja, ou você simplesmente não precisa confessar com a sua boca que você não quer mais servir Deus. As suas atitudes mostram que você abandonou Deus. As suas ações mostram que você abandonou Deus. As suas ações mostram que você trocou Deus por Mamon. Mostra que você trocou Deus por Baal. As suas ações mostram que você trocou Deus e tirou o centro da sua vida. As suas ações e as suas decisões mostram que não é Deus quem está controlando a sua vida. Não é Deus quem está dirigindo a sua história. As nossas ações mostram isso. Quando nós estamos tomando decisões de qualquer forma, decisões precipitadas, decisões muitas vezes impensáveis, mostra realmente quem é Senhor da nossa história. E muitas das vezes não é Deus o Senhor da nossa história. Acabe fez isso. E Acabe trouxe um tempo para Israel. 3 anos sem chover. Já estava ruim, estava, agora piorou. Então, o primeiro cenário é uma decisão em que é tomada na corte. Lá no palácio, o homem que tem a prerrogativa de tomar decisões coerentes, de tomar decisões sábias, o homem lá na corte, a saber, o rei, que deveria tomar decisões sensatas, ações pensadas, ele é o primeiro a fazer a coisa errada. Ele é o primeiro a tomar decisões irresponsáveis. E este cenário não nos tira da história, pelo contrário, este cenário nos coloca na história. Porque assim como Acabe era rei de Israel, você, homem e mulher que me ouve, você é o líder da sua casa, o líder da sua família. Você é responsável pelos seus filhos. As suas decisões podem colocar em xeque não somente a sua vida, mas pode colocar em xeque a história de toda a sua família. Toda a sua casa pode vir perecer se as suas ações forem ações irresponsáveis e se as suas decisões forem decisões impensáveis. Você já parou para pensar se de repente a crise que você está enfrentando, a crise emocional, a crise conjugal, a crise financeira, a crise existencial, a crise profissional, isso não tem sido causado exatamente por você? Porque o primeiro cenário aqui dessa história em que eu li para vocês enquadra todos nós. É um rei imprudente, um rei insensato, um rei que acha só porque é o maioral, não precisa de conselhos, não precisa ser orientado, não precisa de alguém para dar conselhos sábios. Quantas e quantas pessoas que é assim, amigo e amigo, irmã e irmã, quantas pessoas não é assim? Quantas pessoas que por ter um ego absoluto, a semelhança de Acabe, elas não se dobram, elas não se curvam, elas não aceitam conselhos. Por mais que você fale, por mais que você oriente, por mais que você direcione, por mais que você queira o bem dela, por mais que você fale, olha, não é assim. A pessoa, ela é má, o coração dela é dura. Ela não ouve, ela não tem a sensibilidade, a maturidade, a responsabilidade e a humildade de ouvir um conselho, um direcionamento. O Senhor Deus levantou o profeta Elias para dizer para Acabe: Acabe, ei, você precisa parar com essas suas decisões. Você precisa parar de tomar essas suas decisões loucas. Você vai morrer. Você vai matar a sua família, você vai matar o seu povo, você vai acabar com a sua nação.
Porque as suas decisões, elas não somente afetam o presente, mas as suas decisões, Acabe, pode afetar o seu futuro. Quem sabe, irmão, quem sabe, esta palavra, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não está indo direto ao seu coração. Talvez há muitas pessoas que me ouvem que esta palavra não vai fazer sentido para você, porque você está bem, você é uma pessoa sensata, você é uma pessoa equilibrada, você é uma pessoa humilde, você é uma pessoa que não toma decisões precipitadas, você é uma pessoa centrada. Mas para muitos que me ouvem, a começar por mim, esta palavra vem ao nosso encontro, porque a crise que nós enfrentamos, porque nós vivemos uma crise geral, uma crise que está aí e que todos estão enfrentando de uma forma coletiva. Mas esta crise dentro do seu casamento, dentro da sua vida espiritual, dentro da sua vida financeira, não foi talvez uma crise que começou agora com o coronavírus, não. Você não entrou na crise agora. Essa crise que você está enfrentando é uma crise que já existia bem antes do corona. Essa crise financeira que você está enfrentando não começou agora. Essa crise conjugal não começou agora. Essa crise emocional, essa crise espiritual não começou agora. Mas, quem sabe você que me ouve, ou quem sabe eu, a semelhança de Acabe, nós ficamos que nem Acabe, procurando um culpado. Acabe foi procurar uma solução em Jezabel. Só olha, o que está acontecendo? Depois que esse camarada Elias aí começou a profetizar e profetizar, as coisas parece que deu errado e que nada mais dá certo. Acabe não teve humildade o suficiente para... Não era palavras de Elias, aquilo era palavras de Deus, e que aquele momento não era momento de procurar um culpado, aquele momento era o momento de reconhecer a sua culpa. Será que esse momento da sua vida, a semelhança de Acabe e Jezabel, não é o momento em que eu e você temos de parar e reconhecer que somos culpados por essa crise que nós estamos? A semelhança de Acabe, a gente sempre procurando um culpado, um culpado, e a gente sempre procurando uma culpa. E a culpa é do marido, e a culpa é da esposa, e a culpa é dos filhos, e a culpa é do patrão, e a culpa é do funcionário, e a culpa é da empresa, e a culpa é de A, e a culpa é de B. Mas nunca temos a capacidade, a humildade, a hombridade de dizer: Senhor, foi eu mesmo. A minha vida financeira está essa desgraça por causa de mim. A minha vida espiritual está essa lástima por causa de mim. A minha vida familiar está assim por causa de mim. Os meus filhos estão assim por causa de mim. A empresa está assim por causa de mim. Mas não, a semelhança de Acabe, ficamos sempre procurando um culpado. E há pessoas que já estavam em crise bem antes, muito antes do Brasil entrar em crise. Quem sabe que você que me ouve é uma dessas. Há muitas pessoas que já estavam em crise muito antes do Brasil entrar em crise, muito antes do corona chegar. E aí, como não tem coragem de admitir a falta de responsabilidade, não tem coragem de admitir a semelhança lá de Acabe, sabe, que não se curva, obstinado, não consegue admitir as falhas, colocou a culpa no corona, colocou a culpa no governo, colocou a culpa em todo mundo aí. Não, é porque, olha, a minha vida, estava quase melhorando, mas se não fosse esse corona, não. Seja homem, seja mulher. Davi disse uma coisa para Salomão antes de morrer: meu filho, não importa o que você seja na vida, antes de qualquer coisa que você venha a ser, seja homem. Assuma o seu erro, assuma a sua culpa, assuma a sua responsabilidade. Porque assim como Acabe, meus irmãos, assim como Acabe, ao invés dele fazer uma reflexão, né,
ao invés dele fazer uma reflexão e pensar em tudo que Elias tinha dito para ele, aquele momento de repreensão, talvez ele deveria parar e dizer assim: meu Deus, Deus está usando esse homem para falar comigo, para que eu venha parar, fazer a minha volta. Conversão é dar volta. Converter vai lá, faz a volta, volta a praticar as boas obras. Não, o que ele faz? Manda perseguir Elias. Manda perseguir Elias. Um homem que estava ali como instrumento de Deus para levar uma palavra dizendo: olha, há saída, há transformação, há libertação, há cura. Um homem que foi levantado por Deus naquele momento para dizer o seguinte: olha, Deus quer curar vocês, Deus quer salvar vocês, Deus quer restituir a vida financeira de vocês, Deus quer restaurar a vida espiritual, Deus quer restaurar as famílias, Deus quer restaurar o reino, Deus quer fazer que aquilo era a palavra de Deus e entender que aquela reflexão vinha do céu. Não, eles se petrificaram mais ainda e ao invés de ouvir a voz de Deus por intermédio do profeta, pelo contrário, se endureceram mais ainda e mandaram procurar a vida de Elias, matar Elias. E isso, meus irmãos, isso é muito triste, porque é interessante que eu e você só podemos viver o novo de Deus se nós tivermos um coração quebrantado. Só vive o novo de Deus quem tem um coração quebrantado. Só vive o novo de Deus quem tem um coração humilde. Só vive o novo de Deus quem tem um coração sincero. Só vive o novo de Deus quem é homem o suficiente, quem é mulher o suficiente para reconhecer as faltas de sabedoria, condução da vida. E eu e você precisamos ser homens o suficiente e mulher o suficiente para entender que a crise da nossa vida muitas das vezes são causadas por nós mesmos. Enquanto Acabe não se quebrantou, a prosperidade não voltou. Enquanto Acabe não se quebrantou, a prosperidade não voltou e o juízo de Deus continuava. E eu preciso deixar bem claro aqui que nem sempre juízo significa castigo. Às vezes, juízo significa educação. Deus enviou o juízo naquele momento para a nação e para o rei, porque eles haviam se desviado do Senhor, eles haviam abandonado Deus e tendo para si Baal, o Deus da fertilidade, eles abandonaram o Senhor. Então Deus mandou um juízo, 3 anos de seca, não somente para punir o povo, mas para ensiná-lo. E a crise, muitas das vezes na nossa vida, irmãos, não é um juízo de Deus, mas é Deus querendo nos educar. É Deus querendo nos ensinar. É Deus querendo dizer para nós: olha, você já percebeu que a vida conduzida por você fale? A sua vida é como se fosse uma empresa e você, se você for o administrador dela, pode ter certeza, a sua vida vai falir. Porque nós, por si só, não temos a capacidade de administrar, irmãos. Quanto menos a nossa vida. Então, o juízo, Deus ele não somente manda para punir como um castigo, mas manda como algo pedagógico também, para que nós possamos aprender, porque Deus quer nos ensinar. Não é isso que a Bíblia diz em Hebreus, que Deus exorta e corrige todos quanto amam.
A justiça de Deus, o juízo de Deus não é só castigo, é educação, é ensino, é aprendizado, porque é na crise que a gente aprende a viver, é na crise que a gente aprende a economizar, é na crise que a gente aprende a amar as pessoas, é na crise que a gente aprende que o distanciamento faz mal para o coração, é na crise que a angústia da solidão toma conta da nossa alma, é na crise que a gente percebe que aquele que tanto a gente queria que estivesse longe, quando ele está longe, a gente sente falta, é na crise que a gente aprende a amar, é na crise que a gente aprende a respeitar, é na crise que a gente aprende a viver. A crise na nossa vida sempre será uma oportunidade de aprendizado. E a pergunta que eu faço para você é: será que você tem aprendido nesta crise? Ou será que depois que o coronavírus for embora, você vai continuar na crise, você vai continuar chorando, você vai continuar procurando um culpado, você vai continuar vivendo uma vida mesquinha e miserável? Mas que esta crise possa ser um momento de oportunidade, para que eu e você possamos enfrentá-la de uma forma sábia. Como enfrentar os momentos de crise? Acreditar que Deus está no controle, acreditar que é Ele quem conduz o barco da minha e da sua vida, é Ele que direciona os nossos passos, é Ele que controla a nossa história, é Ele quem direciona a nossa trajetória. Se não for assim, não faz sentido. Este é o primeiro cenário que eu disse. Decisões tomadas dentro da corte pelo rei, e que enquadrou todos nós. Mas por outro lado, nós temos aqui o outro lado da história. Porque assim como o juízo de Deus, ele não é só juízo, mas ele também é aprendizado. A gente percebe isso quando a gente olha para Nínive. Quando a gente olha para a cidade de Nínive, Deus ia aplicar o juízo naquela cidade. Mas o juízo de Deus para aquela cidade veio como aprendizado. Tanto isso que Jonas entendeu. Jonas disse: o povo para de comer um pouquinho, aí o Senhor já perdoa. Por quê? Porque aquela cidade aprendeu que o castigo de Deus pode também servir de aprendizado. A pergunta que eu te faço é: quantas vezes você tem cometido o mesmo erro? Quantas vezes você tem quebrado a cara nas mesmas coisas? Você não acha que já está na hora de parar? Você não acha que já está na hora de tomar uma decisão correta, uma postura correta? Talvez você diga: pastor, que palavra dura é essa? Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Não adianta eu e você colocarmos a culpa no Bolsonaro, no João Dória, no Orlando. Todo mundo tem a sua parcela de culpa, tem. Mas os principais responsáveis pela crise dentro da minha casa sou eu, é você. Os principais responsáveis pelas crises existenciais que enfrentamos sou eu e é você. Mas precisa ser muito homem, muita mulher para admitir isso. Então você não acha que já está na hora de parar de cometer os mesmos erros? O segundo cenário aqui, para mim caminhar para o final, é Elias. Primeiro cenário, dentro do reino. E o segundo cenário, fora do reino. Talvez você não é o responsável diretamente, né, por aquela situação. É interessante porque talvez você não é ou não está como Acabe, como eu havia dito no começo, né? Talvez essa palavra não é para você. O primeiro cenário talvez não enquadra você. Talvez você não está como Acabe, tomando decisões precipitadas, decisões impensáveis. Talvez você não está como Acabe, né? Sendo o algoz da sua família. Talvez você não esteja como Acabe, enfrentando crises espirituais, financeiras, conjugais, profissionais, causadas por você mesmo. Talvez não. Talvez você não se enquadre neste cenário dentro do reino, mas talvez você se enquadre dentro do cenário fora do reino. Porque Elias,
Elias. Talvez você se coloque na posição de Elias, porque Elias, ele foi lá como um homem de Deus para levar uma palavra de Deus, uma palavra de transformação, uma palavra de cura, uma palavra de restauração para a vida de Acabe e para a vida do povo. Ao invés deles ouvirem e acatarem a orientação divina por intermédio do profeta, eles expulsaram o profeta. E o profeta faz o quê? Foge. Ele precisa fugir. Fugir. Talvez você que me ouve, você esteja no cenário de Elias. Você não entende o porquê que as pessoas à sua volta, elas não melhoram. Talvez você não entende e você se pergunta, Senhor, por que, Deus? Sabe, eu tenho orientado, eu tenho falado, eu tenho direcionado, né? Talvez você não entende porque você mesmo pregando, você mesmo orientando, você mesmo dando conselhos de Deus, as coisas não mudam na vida das pessoas, na vida daqueles que estão à sua volta, né? E aí você fica se questionando, você fica se autoflagelando, você fica se automartirizando, dizendo, será por quê, Senhor? Será o que faltou? Será que a minha palavra não foi uma palavra incisiva? Será que não teve um direcionamento? Será que não teve um discipulado? Será que eu falhei na palavra? Será que eu falhei no direcionamento? Será que eu falhei no discipulado? Será que eu orei pouco por essa pessoa? Será o que eu fiz de errado? Não. A semelhança de Elias, há momentos que acontece o seguinte. A palavra do Senhor nos ensina que é assim que acontece com algumas pessoas, sabe? Pessoas piedosas, elas entendem o que o Senhor diz. Pessoas piedosas, elas querem o bem da outra. Pessoas piedosas, pessoas com um coração, sabe, cheio de empatia, pessoas com um coração que tem desejo na alma de ver o outro prosperar, de ver o filho ir para frente, de ver o marido prosperar, de ver o vizinho prosperar, de ver o colega prosperar, se entristece quando a orienta, quando a aconselha e nada acontece. Essa pessoa, ela se frustra, ela acha que quem errou foi ela, e ela fica se perguntando, Senhor, onde foi que eu errei na educação desse menino? Quantos pais, irmãos, quantos pais que se martirizam, porque às vezes os filhos tomaram caminhos diferenciados. O pai ensinou o caminho certo, o pai direcionou, o pai orientou, o pai ensinou honra, ética moral, ética familiar, sabe? Mas infelizmente o filho se desvirtuou, né? E o pai não entende, o pai fica ali se martirizando. Às vezes a esposa não entende o porquê, sabe? Ela dá amor, dá carinho, dá atenção recíproca com o marido, e ela não entende por que o marido escolhe as drogas, escolhe o álcool, escolhe a prostituição do que os filhos e do que ela mesma. Ela fica dizendo, Senhor, aonde eu errei? Será que eu estou orando pouco? Será que eu estou jejuando pouco? Será que eu estou buscando pouco? Aonde eu estou errando? Né? Muitos conseguem, que estão à nossa volta, eles não se transformam, eles não mudam de vida. Talvez você fique se questionando assim, talvez você fica se questionando assim, Senhor, mas por que, Senhor, esta pessoa? Sabe, eu tenho orado por ela, eu tenho clamado por ela, eu tenho, sabe, dado tanto conselho, eu tenho falado tanto, mas parece que quanto mais eu aconselho, quanto mais eu oro, quanto mais eu tenho uma palavra para essa pessoa, mais ela se desvirtua, mais ela se prostitui, mais ela se droga, mais ela caminha por caminho tortuoso. Senhor, por quê? Então, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, meu irmão e minha irmã. Quem sabe, talvez você está dentro do cenário de Elias. Esse era o coração de Elias. A ponto que Elias, ele entra dentro de uma caverna e ele entra numa depressão profunda da alma. Porque ele diz, Senhor, eu tenho sido extremamente zeloso.
Eu tenho sido extremamente zeloso. Eu tenho orado por esse homem. Eu tenho intercedido por essa nação. Sabe? O meu marido, o meu filho, a minha esposa, o meu emprego, o meu patrão. Eu tenho sido extremamente zeloso, Senhor. Eu tenho buscado por essa pessoa. Eu tenho intercedido por esta pessoa. Eu tenho me doado. Eu tenho me rendido. Eu tenho me entregado. E quanto mais eu faço isso, Senhor, mais Israel vira um poço de desgraça. Será que essa não é a sua história? Mas a palavra de Deus que eu tenho para você é que a resposta não é você que está errado. O problema não está com você. Não é o que você está falando ou o que você está fazendo. O problema não está na semente. O problema está na terra. Infelizmente, tem corações obstinados. Homens e mulheres, inclusive, principalmente aqueles que muitas das vezes se colocam dentro de um quadro que alcançaram-se o ápice da espiritualidade. Acha que é mais espiritual do que o próprio Jesus. E todo mundo erra menos ele. Todo mundo é pecador menos ela. Mas aí não consegue entender. Sabe o que acontece, irmãos? Tem pessoas que têm um coração obstinado. E às vezes, sabe, em alguns momentos são até mesmo essas pessoas que se intitulam muito espirituais. Eles têm um coração fechado, eles têm um coração pesado. E às vezes você olha para a vida da pessoa e você está dando uma palavra de orientação, uma palavra, sabe? E você diz, não, meu irmão, minha irmã, olha, o caminho é esse, sabe? Mas ela é crente demais, ela alcançou o ápice da espiritualidade, ela é tão santa porque os seus conselhos, não, se fosse o Espírito Santo falando a você, não. Quem é você? Olha o seu conselho, olha a sua vida. Não ouve, o coração obstinado. Muitos casamentos estão naufragando por causa disso. Homens e mulheres com o coração duro. Não querem ouvir. Deus fala. Eles não ouvem. O marido não ouve. A mulher não ouve. Os filhos não ouvem. Sabe? A mãe está ali orando, intercedendo, falando. Sai, para, não vai, não faz. Mas eles têm um coração obstinado. Elias, 3 anos, Elias pregando para o povo. A palavra de Elias era urgente, mas o tratamento de Deus, não. A palavra era urgente, vocês precisam voltar, vocês precisam parar, vocês precisam deixar de ser obstinados. Deixa eu te dizer. Quando o coração é ruim, quando o coração da pessoa é mau, não importa o que você fala, não importa o quanto você ora, não importa o quanto você interceda, não importa o quanto você jejue, não importa o quanto você orienta, esta pessoa, ela vai quebrar a cara. E ela não vai quebrar a cara por causa de você, não, meu irmão. Ou Elias, você Elias que me ouve, você homem e mulher de Deus. Não, vão quebrar a cara, sabe por quê? Porque ainda que a sua palavra, a semelhança de Elias, possa ser urgente para a transformação dele ou dela para Deus, essa pessoa precisa enfrentar um tempo de seca, precisa enfrentar um tempo de escassez, e ele ou ela só vai valorizar quando passar por esse momento de seca, momento de escassez, momento em que nada nasce, nada gera, nada brota, nada tem vida, seco, sem água, sem vida. Não vai. 3 anos, o povo começou a ficar desesperado, e agora? E Deus disse, fica tranquilo, Elias, o problema não é você, o problema é eles. A palavra é urgente, mas o meu trabalho no coração deles só vai acontecer quando eles forem mais humildes, quando eles se quebrantarem, quando eles colocarem a sua vida diante do altar do Senhor. Por isso, 3 anos para que Deus pudesse visitar o povo e mandar chuva. 3 anos. A crise
A crise não começou com o coronavírus e você sabe disso. A crise não começou agora. Essa crise que você está enfrentando aí, ó, faz tempo. Essa crise financeira que você enfrenta faz tempo. Essa crise emocional, espiritual, profissional, conjugal, familiar. Não põe a culpa no governo. Não põe a culpa em ninguém. Quem tem o coração duro só aprende com 3 anos de prova, de seca e de deserto. Só. E eu vou caminhar para o final. Deus disse para Elias: Elias, sai daí, ele disse. Sai daí, Elias. Vai lá para Querite. Vai lá. Vai para lá, sai daí. Sai deste lugar. Sai do meio destas pessoas, Elias. Sai daí. Sai deste povo, sai desta terra, porque não tem mais nada que você possa fazer. O coração deles é mau. Você vai, Elias, você mesmo que está me ouvindo, agora você é a semelhança de Elias. Deus estava falando para Elias naquele momento, está falando para você. Deus disse para ele: Elias, você vai gastar o seu tempo, Elias. Você vai gastar o seu dinheiro, você vai gastar o seu tempo, você vai gastar saúde aí, neste lugar, com essas pessoas, que você só vai adoecer. Então, Elias, sai daí. Sai daí, Elias. Esse povo não quer a sua ajuda. Esse homem não quer a sua ajuda. Essa mulher não quer a sua ajuda. Eles querem te matar, porque eles acham que o que você está falando para tomar o lugar deles. O que você está falando porque você está com inveja, Elias. O que você está falando, Elias, porque você não tem e eles têm. Então eles acham que você quer tomar o lugar deles, Elias. Então sai daí. Porque se você não morrer por infarto, Elias, você vai morrer pela mão desse povo, ele vai te matar. Você está entendendo o que eu estou falando, né, meu irmão? Você está entendendo a palavra de Deus para a sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Deus manda Elias para um lugar que aos olhos de Elias era o pior lugar. Deus manda Elias lá para um lugar deserto, um lugar seco, para ser sustentado por uma viúva. Na mente de Elias pensou o seguinte: bom, eu vou sair daqui, Senhor, beleza, mas e agora? O que vai ser de mim? Deixa eu dizer para você, acalma o seu coração, fica tranquilo. Deus é o Jeová Jirê, Ele é o Deus da provisão. Ele não vai te deixar perecer, Ele não vai te deixar naufragar, Ele não vai deixar a farinha da botija acabar, o azeite da botija secar. Ele não vai. Ele vai suprir a sua necessidade por onde você menos espera, de pessoas que você nem imagina, de lugares que você nem pensa. Para Elias, aquele lugar para onde ele estava fugindo era a sentença de morte. Uma viúva. Não. Deus é aquele que usa corvo para dar alimento para os teus servos. Deus é aquele que usa quem não tem para abençoar você que também não tem. Porque é assim que Deus faz. As coisas de Deus são loucas para nós, porque a nossa mente é pequena, porque o nosso entendimento é curto, mas Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então eu quero deixar esta palavra para você, meu irmão e minha irmã. Creia, Deus está no controle da sua história. Querite, da sua vida, é o lugar que Deus te levou para te exaltar. Talvez você fique aí se martirizando: Senhor, por quê? Senhor, por quê? Senhor, por quê? Então pare de se martirizar. Algumas pessoas que estão à minha e à sua volta, elas vão ter que ser tratadas por Deus. Elas vão ter que passar pela mão do Altíssimo. E não somente como sinal de castigo, de juízo de Deus, mas como aprendizado. Tem algumas pessoas que elas só aprendem assim. E você não está errando. Você fica dizendo: Senhor, aonde eu errei com este filho? Aonde eu estou errando com este marido? Aonde estou errando com esta mulher? Aonde estou errando, Senhor, com esta pessoa?
Pare de se culpar. O problema não está na semente, o problema está na terra. E há um louvor que diz que a terra seca sou eu. A terra seca somos. E se nós, irmãos, se nós reconhecermos isso, pode ter certeza, 98% dos problemas da nossa vida está solucionado. 98% da nossa vida está solucionado. O louvor que o grupo de louvor lá na igreja sempre louva, vai dizer: Senhor, a minha oração virou sequidão. O meu louvor, Senhor, é um deserto. Não tem mais sentido. Tudo que eu falo, tudo que eu penso, Senhor, parece que é inútil. Mas porque o louvor diz: porque a terra seca sou eu. Eu preciso da água do Espírito. Eu preciso reconhecer que eu preciso mudar. Então os irmãos percebem? Nós estamos enquadrados dentro dos dois cenários. Dentro da corte e fora da corte. Dentro do palácio e fora do palácio. Muitas das vezes somos como Acabe e Jezabel. E muitas das vezes somos como Elias. De um lado tomamos decisões precipitadas, e de outro nós não entendemos por que as pessoas não se convertem, porque as pessoas não mudam, porque as pessoas elas não melhoram. Porque pessoas que têm o coração duro, elas precisam ficar sozinhas. Elas precisam ter o seu momento de deserto. Elas precisam ser, amassadas pelo próprio Deus. Você vai gastar sua força, seu por essas pessoas. E sabe o que acontece? Elas não vão melhorar, porque isso não está na sua alçada. Só quem pode converter o coração duro é Deus. Romanos 9: eu é quem endureço o coração, e sou eu quem amoleço o coração. Eu endureci o coração de Faraó, e eu amoleci. Eu endureci o coração de Nabucodonosor, e eu amoleci. É ele que faz isso. Então, cuide da sua saúde, cuide da sua vida. E acredite que esse deserto da sua vida, Deus está no controle. Você não vai naufragar, você não vai morrer nesta sequidão. Podemos louvar esse louvor aí, Marcelo? Eu não sei louvar não, eu tenho voz de tacara rachada. Mas nós temos ali o pastor Adilson, temos ali a nossa irmã Bruna, temos a nossa irmã Gislene, a irmã Rose. Irmã Rose, vem ajudar aqui a adorar o Senhor com esse louvor. A nossa irmã Rose vai nos ajudar a louvar o Senhor com esse hino. Louvado seja Deus. Você não vai conseguir ver a irmã Rose porque o espaço aqui no cenário é muito curto. Então ela está aqui do lado de fora aqui. Ela vai, em nome de Jesus, nos ajudar a louvar juntamente com o Senhor. Amém? Eu gostaria que enquanto nós adorássemos o Senhor, a nossa irmã Rose está chegando, que você pudesse ficar com esta palavra no seu coração. Ainda que eu não fosse homem de Deus, esta palavra é palavra de Deus para a sua vida. Amém? Vamos adorar. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta palavra. Aplique, Senhor, em nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor. Aplica, Senhor, em nossos corações, a Deus, esta palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Aplica em nossos corações, Senhor. Glória a Deus. Nós precisamos, Senhor, entender que grande parte das crises que enfrentamos na nossa vida, nós somos os culpados. E esta crise que nós estamos enfrentando, Senhor, não é problema, Deus, do coronavírus. Muitas pessoas já estavam na crise conjugal, na crise familiar, na crise financeira, mas eles utilizaram esta crise atual como artifício para se abster das suas culpas. Mas que cada um, Senhor, possa nesse momento desta palavra reconhecer, Senhor, reconhecer
as suas irresponsabilidades, as suas decisões precipitadas. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós somos terras secas. Nós somos terras secas. Nós precisamos da Tua graça, Senhor. Nós precisamos da Tua misericórdia, Deus. Em nome de Jesus. Nós precisamos da Tua misericórdia. Nós precisamos da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Em contrapartida, muitas das vezes, Senhor, nós nos colocamos diante da situação como Elias e achamos que as pessoas, Senhor, não mudam e não se transformam porque nós somos o culpado, mas não, Senhor. Há muitas pessoas que o coração é obstinado, o coração é duro, Deus, e estas pessoas não têm jeito. Não importa o quanto oramos, não importa o quanto buscamos por elas, a sua mão vai tratá-las, é a sua mão que vai conduzi-las. Então, Senhor, nós somos terras secas. Conduza, Senhor, a nossa vida e aplique em nosso coração esta palavra, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Deixa a chuva molhar. 3 anos sem chover. Essa terra seca. Mas quando o Senhor tratou o coração, a chuva de bênçãos desceu, a chuva de provisão desceu. E eu profetizo esta noite, diante desta palavra, que Deus vai derramar chuva de bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre as suas finanças, sobre o seu estabelecimento. Fazer você prosperar nesta crise. Deus vai fazer você triunfar quando tudo parece perdido, porque Ele é o Deus do impossível. Em nome de Jesus, que esta palavra possa ser aplicado no meu e no seu coração, em nome de Jesus. Obrigado, quero agradecer a tua presença, nosso irmão Pastor Adilson, nosso irmão Ian, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Nossa irmã Bruna, nosso irmão Gilberto, nossa irmã Ana, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe o nosso irmão Wagner, nossa irmã Letícia, que o Senhor Deus derrame toda a graça. Micaele, que o Senhor Deus abençoe a sua vida. Nossa irmã Sônia, Valdean, Deus abençoe, amado. Natan está por aí também. Leonardo Battistini, Deus abençoe, cristão, a sua vida. Nossa irmã Gislene, todos os irmãos que aí esteve conosco, nossa irmã Rose, irmã Raquel, irmã Nete, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Brunão, que o Senhor Jesus possa abençoá-lo. Irmão Ivanildo, Deus abençoe, cristão. Zilma, Deus abençoe, Zilma, muito obrigado pela sua participação. Zilma é uma bênção de Deus, né? Já trabalhamos junto um tempão. Que Deus abençoe o seu comércio, que Deus faça prosperar o seu estabelecimento, Zilma. Adilson de Oliveira, Deus abençoe, amado. Amanda, Deus abençoe, irmã Amanda. Alexandra, Michele, Deus abençoe, Michele, em nome de Jesus. Tiago, irmãos, todos os irmãos, obrigado você que compartilhou essa live, tá? Depois compartilhe na sua página. Depois que terminar aqui, vai ficar gravado lá. Compartilhe na sua página para que outras pessoas possam ser abençoadas desta palavra, porque assim como a palavra que eu li e que foi escrita mais de 2.200 anos abençoou a minha e a sua vida hoje, esse vídeo de agora pode abençoar a vida de pessoas amanhã que irão abrir o seu Face, depois de amanhã que irão abrir o seu Face. Então compartilhe em nome de Jesus. Muito obrigado. Sexta-feira, se Deus quiser, estaremos adorando o Senhor novamente e que o nome do Senhor possa ser glorificado. Amém? Se você puder, curve a sua cabeça, estenda suas mãos em nome de Jesus, feche os seus olhos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém e graças a Deus. Deus abençoe. Shalom Adonai. Fica com Deus.
Até a próxima!